Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta com vocês. A todos aqueles que conhecem o direito, que estudam comunidades jurídicas, é um prazer estar aqui de volta, compartilhando um pouco daquilo que aprendemos nos nossos estudos na docência universitária. A temática que vamos dar realce hoje trata-se das ações petitórias, aquelas ações direcionadas à defesa da propriedade. Alguém que se apresenta na condição de possuir título, domínio, área delimitada e a posse, enquanto ius possidendi, essa posse de direito, tem esses todos os elementos aí que completam a propriedade. E às vezes nesse universo da propriedade não exercem ou não estão exercendo a posse, perderam a posse, embora tenham o título, a área delimitada, mas falta-lhe algum elemento. E por isso eles vão ter que articular uma ação petitória. Nós temos diversos mecanismos de defesa em prol da propriedade, mas alguns são mais utilizados, a exemplo da ação reivindicatória, ação de missão na posse, ação de embargos de terceiros. Além delas, nós temos a ex emptu ou ex vindicto, a ação publiciana, a ação ordinária de enunciação de obra nova e a ação ordinária de dano infecto. São as ações mais utilizadas na defesa da propriedade. Todas elas têm as suas peculiaridades, características, procedimentos, e nós vamos falar um pouco delas aqui nesse nosso encontro. A ação reivindicatória, segundo a doutrina, nos diz que seria a ação mais completa, mais abrangedora. Ela abrange o maior número de possibilidades para articular a defesa em prol da propriedade. Na reivindicatória nós temos o autor que é o reivindicante, que é a parte legitimada, ou seja, o dono da coisa, do bem móvel, móvel se movente, que quer defendê-lo, e a terminologia jurídica utilizada em relação ao seu nome é reivindicante. Ele vai mover essa ação reivindicatória contra aquele que detém este bem, que pode ser móvel, imóvel, se movente, de forma injusta. Portanto, um dos pressupostos exigidos no universo dessa ação reivindicatória é exatamente provar que se sofre uma posse injusta, que se tem o domínio, o título dominial e uma área delimitada nos seus limites e confrontações. Além desses pressupostos, nós temos aqueles outros que são genéricos, do artigo 319 do Código de Processo Civil, que o autor, ao articular essa ação, deve atender o endereçamento, qualificação das partes, do réu, os fundamentos fáticos de direito, pedido, anexar a procuração, além de documentos pessoais, o título do bem objeto da disputa, se é casado e nesta lide envolve um imóvel, é necessário trazer a outorga uxória, que é indispensável, é exigido por lei. Então essa documentação toda ela deve estar aí presente nessa ação reivindicatória, como nas demais ações petitórias voltadas à defesa da propriedade. Observem os senhores que nós falamos de pressupostos que são sofrer uma posse injusta, apresentar um título dominial, mais do que apresentar um título dominial e posse justa, ter uma área delimitada com suas confrontações limitantes e confrontantes. Às vezes falta esse título dominial, mas hoje, pela construção doutrinária e jurisprudencial, é admitido a promessa de compra e venda irrevogável e retratável. Observe bem, senhores, se tiver alguém que detém como título uma promessa de compra e venda,
que traga no seu bojo essas condições de revogabilidade, retratabilidade, tudo isso averbado no cartório de registro de imóveis, esse documento será aceito como título dominial. No tocante à outorga uxória, lembre, meus senhores, que toda vez que houver uma disputa de imóveis, é indispensável que o autor, o reivindicante sendo casado, traga essa outorga uxória. Mas ele sendo casado no regime da separação total de bens, é dispensável essa outorga uxória. Seguimos nós, portanto, analisando essa ação reivindicatória em defesa da propriedade. Falamos que a parte legitimada é o reivindicante. Quem deve figurar no polo passivo, o réu, será aquela pessoa que detém de forma injusta, está detendo de forma injusta esse bem objeto da reivindicação, que pode ser um imóvel, ou alguém que esteja representando ele por meio de procuração ou terceiros, desde que fique bem reconhecido quem é que está detendo de forma injusta, exercendo essa detenção de forma injusta. Retomando a nossa discussão, portanto, falávamos da ação reivindicatória como mecanismo de defesa da propriedade, ação petitória. E essa ação petitória, portanto, essa reivindicatória, é tratada pela doutrina como uma ação de direito real e, portanto, imprescritível, que não se submete, inclusive, à decadência. Mas é preciso se ter o zelo que alguém que vier na defesa nessa ação reivindicatória pode arguir a prescrição aquisitiva, que é a usucapião. Ela pode ser arguída assim, digamos que alguém já tem prazo suficiente para buscar a titularidade desse bem em disputa por meio de uma usucapião. Então ele pode arguir essa prescrição aquisitiva, que a usucapião é diferente da prescrição consumativa que nós temos em relação àqueles lapsos temporais dos artigos 205 e 206 da parte geral do Código Civil, em que alguém não exerceu o direito de ação em determinado prazo por sua negligência, e aí o seu direito estará prescrito. Essa aí é a prescrição consumativa. A usucapião, portanto, é a prescrição aquisitiva, que alguém adquire determinado bem, lapso temporal definido por lei, por consequência do proprietário não exercer mais esse domínio, ter se distanciado, afastado dele, não se defender. Então, por mais que essa ação reivindicatória seja tratada por essa ação de direito real, imprescritível, que não se submete à prescrição ou à decadência, alguém que virá na defesa poderá arguir isso que nós conhecemos por prescrição consumativa, já ter o direito de usucapião sobre aquele bem. Há que se tratar ainda no tocante a essa ação reivindicatória, que ela pode ser articulada em favor tanto da propriedade plena, limitada ou resolúvel. Alguém tem uma propriedade plena, nós sabemos quando ela pode se louvar e exercer todos os atributos da propriedade, que é o jus utente, jus fluente, jus abutendi e reivindicatio, ou seja, o direito de ter, de gozar, fruir, de dispor e de reivindicar. Mas nem sempre as partes poderão utilizar todos esses atributos em relação à propriedade de determinado bem. Mas esse bem está hipotecado, tem penhor, está aí com a garantia real de anticrédito sobre ele, então nós teremos aí o que nós conhecemos por propriedade limitada. Em outras circunstâncias, nós teremos uma pessoa que tem um título dominial, mas esse título dominial está atrelado em seu bojo uma condição resolutória. A exemplo de pacto de melhor comprador, de cláusula de arrependimento, de extrato, e havendo o implemento dessa condição resolutória, aquele título perderá sua eficácia. Então, lembrando dessas circunstâncias, que uma propriedade pode ser plena, limitada e resolúvel. E mesmo ela estando nessas circunstâncias, o proprietário poderá exercer essa ação reivindicatória. A ação reivindicatória é tratada como um mecanismo mais amplo, mais completo de articulação,
porque ela abarca o maior número de hipóteses. Mas a defesa também da ação reivindicatória, reivindicante ao autor, reivindicado ao réu, ele também poderá articular o campo maior de defesa possível, articular os maiores argumentos, o maior número de argumentos que tiver disponível para a sua defesa. Então essa é a ação reivindicatória que um proprietário poderá utilizar para defender a posse ou a posse junto com toda a propriedade sua que estiver sendo arrostado por uma pessoa. Há um aspecto muito curioso que por muito tempo viveu o conflito baseado na súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, em que toda vez que alguém estivesse arrostando a posse enquanto elemento da propriedade, que essa posse é chamada jus possidetis, a posse de direito, que é diferente daquela posse de fato, em que alguém está construindo para um determinado prazo, pleitear o capião, e essa posse a gente chama ela de jus possessionis. Portanto, o proprietário sofreu a perda do elemento posse, que é a posse chamada jus possidetis, a posse de direito. Ele vai articular, naturalmente, uma reivindicatória. Mas digamos que já existe um embate de possessórias discutindo essa posse na justiça. Se já houver uma ação possessória, o proprietário não poderá, por meio de uma reivindicatória, articular o argumento de domínio, porque hoje nós temos o artigo 557 do Código de Processo Civil, que proíbe, havendo andamento de possessórias, é vetado articular a defesa de domínio. E de igual modo nós vamos encontrar lá no artigo 1210, parágrafo 2º do Código Civil, que contra ações possessórias não pode também ser alegado domínio. Então hoje, com esses dois dispositivos do artigo 557 do novo Código de Processo Civil e o artigo 1210, parágrafo 2º do Código Civil, houve um esvaziamento da súmula 487 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, havendo ações possessórias em andamento que estão lá discutindo a posse, que é ius possessionis, não ius possidetis, o verdadeiro proprietário não poderá articular uma ação petitória para estar ali defendendo ou arguindo domínio. Há uma exceção que nos trouxe o artigo 557 do novo CPC de 2015. Salvo se nessas ações possessórias a discussão abarcar a terceira pessoa e não o proprietário da coisa, do bem. Temos que duas pessoas estão disputando a posse, quando na realidade essa posse pertence a uma terceira pessoa que é o proprietário. E esse proprietário, portanto, nesse caso, exclusivamente nesse caso, aí abordado no artigo 557 do novo Código de Processo de 2015, por exceção, poderá articular a sua petitória provando domínio. Há duas outras pessoas debatendo, discutindo em ações possessórias a posse de determinado bem. Quando uma terceira pessoa de cara é o verdadeiro proprietário, que tem o domínio, e ele sequer está participando daquilo, ele vem com uma ação petitória chamada embargos de terceiro, e prova, portanto, nessa circunstância em que ele está fora da demanda, ele pode provar o domínio dele afastando as outras duas pessoas. Há essa exceção que está no artigo 557 do novo CPC 2015. Mas, tirante isso, a regra onde houver ações possessórias não se pode discutir o domínio. Não se pode interpor uma ação petitória arguindo o domínio.
Isso está ratificado no artigo 1210, parágrafo 2º do nosso Código Civil, que as ações possessórias não sofrerão intervenção pela argumentação de domínio, elas prosseguirão.